Vamos lá. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, para mais uma prévia. Pois é, a lição de hoje é uma lição bastante interessante, porque ela pontua para a gente justamente uma lição de humildade. A mesma está pautada, nada mais, nada menos, que no Evangelho segundo escreve São João, no seu capítulo de número 13, pois é, posso abordar aqui dos versículos de número 1 a 15, haja visto que o versículo textuário da mesma é justamente o versículo de número 15, e diga-se de passagem, o versículo de número 15, ele é bastante chamativo. Por quê? Ele diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo. Já começa pontuando. Veja que nós estamos no capítulo 13, versículo de número 15. Eu disse que a leitura pontua do versículo 1 ao 15. Para ser mais exato, a leitura bíblica desse contexto aqui vai até o versículo de número 10. E agora nós estamos citando o versículo 15. Por que isso? Veja bem. No episódio do versículo 1 ao versículo de número 10, nós encontramos automaticamente aquele momento, clássico, onde Jesus vai solicitar aos seus discípulos para procurarem um lugar para que eles pudessem preparar a Páscoa. Pois é. E é claro que enquanto os discípulos procuram e depois que acham o local, enfim, a Páscoa vai ser então realizada. Só que a casa onde eles acham para realizar precisaria de servos para fazer os serviços comuns e tradicionais, sendo que a casa foi oferecida para Jesus e não tinha esses servos tradicionais. Na verdade, os únicos servos que estavam ali eram os de Jesus, que eram seus discípulos e o próprio Jesus. E aí, o que vai acontecer naquele ambiente? Vai acontecer naquele ambiente um exemplo clássico de humildade fora do comum. E aí a gente vai descobrir que o versículo de número 15, ele fecha lindo esse acontecimento, quando o próprio que realizou o ato disse: porque eu vos dei o exemplo. Olha que coisa linda! Para que como eu vos fiz, ou para que como eu fiz, vocês venham fazer o mesmo. O texto diz aqui: façai vós também. Mas na verdade a gente entende literalmente, assim como eu fiz, como eu dei o exemplo, é o que vocês também deverão fazer. Porque da forma como eu fiz, é o que vocês deverão fazer. É isso que Jesus está lecionando para o seu colegiado apostólico. Pois é, então automaticamente, já que estamos aqui no nosso canal, e eu sempre procuro deixar muito claro que o objetivo aqui é edificar vidas através da palavra, como também faço questão de dizer que a companhia de vocês me fortalece. Mas quem fortalece o canal é o seu like. Então, por favor, pega esse dedinho abençoado, já deixa um like, não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia. Quero externar também meus agradecimentos a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. A vocês que nos acompanham com toda a propriedade. E é claro, chama a família, senta no sofá com aquela pipoquinha já preparada, porque a gente vai dar seguimento ao restante da lição. Vem comigo? Pois é, então vamos lá. Bom, versículo de número, capítulo 15, versículo de número 15, capítulo 15 do Evangelho de João, já foi falado que é o texto áureo da lição, e nós temos aí aquela verdade prática preparada pelo autor, e ele coloca aí a palavra, submissão logo no início, dizendo que a submissão e o serviço são características, olha que coisa bonita, são características de maturidade e grandeza, pois é, no percurso
no percurso do crescimento espiritual. Ah, fala sério. Tá, então eu percebo aqui que ele coloca pra gente algumas palavras que realmente chamam a nossa atenção. Bom, vamos lá. Ele coloca maturidade, ele coloca grandeza, ele coloca crescimento espiritual, ele coloca serviço e submissão. Perceba que está riquíssimo isso aqui. A gente poderia traçar literalmente aqui dentro, somente nessas palavras, todo um conteúdo de lições. Porque, veja bem, falar de submissão dá um pouquinho de dor de cabeça, porque muita gente não entende essa questão da submissão, principalmente quando se fala das feministas. Essas mulheres não entendem isso, né? Acha que a questão da submissão é justamente escravidão, principalmente quando se trata de mulher e homem. Pois é, então elas são mega complicadas. Então essa palavra submissão já é muito importante, mas dentro do contexto da servidão, dentro do contexto do papel do servo e de seu senhor, a submissão é super importante. E é Jesus mostrando, ensinando o que é literalmente ser submisso, né? Principalmente à vontade de Deus, a soberania de Deus, uma vez que Jesus, em todo o seu ministério terreno, sempre procurou ser submisso à vontade soberana de Deus. Pega, isso é bom demais. Bom, a outra palavra importante também a gente frisar é a questão do serviço. Quando a gente fala de serviço, a gente fala de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de obra. Quando a gente fala de obra, a gente fala literalmente se lançar e se deixar usar. Quando a gente fala de serviço a nível de espiritualidade, de cristianismo, é literalmente trabalho para Deus, tá? Mas vamos lá. E aí, outra palavrinha importante que ele deixou aí é a questão da maturidade. Pois é, maturidade. Inclusive, ano passado nós pontuamos o ano da maturidade. E eu até costumo dizer que foi um ano de amadurecimento. Para quê? Para a gente entrar no ano do sobrenatural, que é o ano em que nós estamos pontuando agora dentro da nossa igreja. Então perceba, foi um ano de amadurecimento para entrar no sobrenatural e para viver literalmente o sobrenatural. Claro que você precisa amadurecer. Pessoas imaturas não podem vivenciar ou, quem sabe, viver literalmente de forma mais clara, né, os fatores da sobrenaturalidade. Eu preciso amadurecer. Pois é. Então isso é muito importante a gente observar, tá? E é claro, ele fala de grandeza. Claro que grandeza aqui vai ser relacionado ao crescimento. Eu só vou atingir a grandeza se eu crescer debaixo, literalmente, daquilo que eu estou sendo ensinado, ou seja, tratado, cuidado, com toda a propriedade. Pegou? Bom, mas eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar somente na verdade prática dele e não vou falar da lição. Mas uma coisa interessante que eu observei também é que na leitura diária, pois é que eu gosto muito de falar delas, até incentivo os professores a ler ela e utilizá-la se preciso for. Nessa daqui eu me deparei com 3 descrições que assim não tem muito assim diretamente a ver com a questão da humildade. Pois é, fala de uma lição de Jesus, fala que Jesus ensinou, fala que Jesus chamou a atenção. Tá, beleza. Mas os 3 que me chamou realmente a atenção, eu até fiz uma ligação pós-verdade prática com esta leitura. Ou seja, quando a gente chega na segunda-feira e a gente se depara com a descrição aprendendo a humildade com Jesus, eu volto à verdade prática e justamente aonde eu pontuo grandeza no percurso do crescimento espiritual, automaticamente eu coloco logo os primeiros passos, ou seja, o passo mais importante para eu chegar a isso é justamente aprender com Jesus. Pois é, que na verdade é o que pontua mais uma vez o versículo, texto que diz: porque eu vos dei o exemplo. Coisa linda, né? Então é aprender com Jesus. Bom, na segunda automaticamente ele vai colocar que a humildade
tá, foi usada pelo Senhor Jesus Cristo com toda a propriedade, que buscava sempre fazer a vontade, olha, que buscava sempre fazer a vontade do Pai. Isso é lindo demais, né? Porque as obras que eu faço, eu não as faço de mim mesmo, mas é dele, foi ele que me enviou para isso. Meu Deus do céu, é Jesus dizendo. Lindo demais, né? Pois é, eu não vou nem continuar. A última descrição aqui, que também me chamou um pouco a atenção, eu já até pontuei falando para vocês que a leitura bíblica em classe, a palavra-chave, o conteúdo-chave da mesma é o lava-pés. E a última descrição é o lava-pés. Ok? Pois bem, e aí a gente se depara então com a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela vai pontuar com toda a propriedade a festa da Páscoa, como eu já falei para vocês. E aí, sabendo que a mesma era chegada, Jesus vai dizer para os seus discípulos procurarem um lugar para que eles pudessem realizar então essa tão importante cerimônia que era a Páscoa. Na mesma leitura, logo em seguida, o autor registra, está escrito aí na leitura, que enquanto a Páscoa já estava em evidência no local determinado, Judas se deixa usar pelo diabo. Pois é, o diabo entra no coração de Judas e Judas vai realizar aquilo que ele já havia feito com os algozes de Jesus. Ele já havia vendido Jesus e agora então ele vai consumar literalmente esse ato. Pois é, literalmente. Bom, enfim, isso aqui é importante a gente observar. Mas essa leitura, como eu pontuei para vocês, o ponto principal dela é a questão do lava-pés. Inclusive, na leitura, a gente encontra um Pedro automaticamente dizendo que Jesus não deveria fazer isso com ele, porque, na verdade, quem deveria fazer aquilo era ele, e não Jesus. Só que Jesus vai dizer para ele: Pedro, se eu não fizer, você não tem parte comigo. E, é claro, após dizer isso, o que Pedro vai dizer para Jesus? Então, lava a cabeça, lava as mãos também. Pois é, não somente os pés. E aí Jesus vai dizer: não é necessário, somente os pés é o suficiente. Por que Jesus fala isso? Porque todas as vezes que alguém chegava na casa de alguém, seguindo a tradição daquele tempo e daquela época, os servos da casa lavavam os pés daquele que caminhou literalmente, porque região desértica, poeira, pois é, e lavar os pés acabava não só limpando os pés do elemento, como também aliviando literalmente da caminhada, do trajeto, pois é. Então era tradição fazer isso, e quem fazia isso era os servos, e os servos não lavavam cabeça nem mão, somente os pés, pois é, para que eles automaticamente pudessem entrar no recinto com os pés limpos, ok? E, é claro, quem é que vai estar fazendo isso? Jesus. E aí Pedro fala: então lava as mãos, lava a cabeça também. Jesus, negativo. Não, negativo. Isso é negativo que sou eu que estou dizendo, né? Então, na verdade, o que Jesus vai deixar claro para ele? É somente os pés, ok? E é claro que a gente vai descobrir justamente isso dentro da leitura. E como se não bastasse, o autor, ele é clássico, traz para a gente algumas informações bem coerentes e bem importantes. Bom, saindo daí, a gente tem aquele plano de aula do autor, onde ele pontua com toda a propriedade, logo no início da sua introdução no plano, tá, que o tema, tá, que vai ser estudado, que vai ser abordado nessa lição com toda a propriedade é justamente sobre o fator humildade. Como eu disse para vocês, é a nossa temática de abordagem, né? A humildade. E ele também vai deixar claro que o capítulo de número 13 do Evangelho de João, ele mostra literalmente esse momento clássico que causa um impacto profundo, literalmente, não só na vida dos discípulos, mas que marca o seu próprio ministério. E eu posso até dizer com toda a propriedade, marca o ministério de Cristo e vai marcar o ministério dos discípulos. E ainda acrescento, vai marcar literalmente o ministério de todo
cristão através do tempo. Somos marcados por esse exemplo? Somos. Por quê? Somos seguidores de Jesus. E por seguirmos Jesus, nós temos que aprender com o seu exemplo. Aprender porque Jesus é o modelo, literalmente. Então, aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, automaticamente discípulos ainda somos e estamos aprendendo. E devemos praticar a humildade, principalmente em tempos atuais, tempos loucos, tempos malucos, tempos doidos, literalmente, onde o mundo é esquizofrênico. E ser humilde nesse período significa ser desafio, pois é. Aliás, é um desafio, literalmente. Eu até pontuo, né, uma obra que eu pretendo futuramente lançá-la, aonde a gente trata sobre o desafio do crescimento nesta geração. Perceba-se que é tanta loucura, é tanta esquizofrenia, é tanta maluquice, é tanto achismo, é tanto isso, é tanto aquilo. São tantas vibes querendo destruir a família, o conceito de família. Ah, que isso? Não, apareceu um maluco aqui outro dia aqui falando literalmente que a intenção é destruir as famílias. Pois é, gente, meu Deus do céu. Gente de comportamento duvidoso, você não sabe se ele é homem, se ele é mulher, de que planeta que ele é, mas quer falar, não, a gente vai, não, até sobre a pátria, patriotismo, sobre, gente, que loucura é essa, gente? Que insanidade é essa? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui, né? Pois é, meu Deus do céu. E aí ele coloca pra gente que literalmente a gente vai meditar sobre esse impacto profundo que foi provocado no ministério de Jesus e obviamente vai alcançar o seu colegiado apostólico e por sua vez vai chegar até a igreja. Bom, ele destaca aqui os tópicos que serão abordados. No tópico de número 1, ele já antecipa para a gente dizendo que a gente vai ver o exemplo prático, tá? Histórico, tá? De humildade dado por Cristo. Coisa linda. Isso vai ser visto logo no primeiro tópico, né? O exemplo prático de humildade de Jesus Cristo. Que exemplo, que lição, que coisa linda. Vamos lá. No 2 ele coloca pra gente dizendo que isso vai fazer com que a relação entre a humildade e o autoconhecimento vai despertar nos discípulos o que? Conhecimento, tá? Conhecimento. E é claro, esse conhecimento vai colocar na vida desse discípulo, tá, o seu limite, até onde ele pode ir ou não. Inclusive, isso a gente vê na apresentação da leitura, né? Eu pontuei aqui que Jesus ele vai lavar os pés. E quando Pedro diz, então, depois que Jesus diz para ele que se ele não fizesse, ele não teria parte, ele vai dizer, então lava a cabeça e os pés também. E aí o que Jesus disse? Somente os pés. Tá? Limite. É até aqui. Isso aqui é trabalho do servo. O trabalho do servo é lavar os pés para aliviar do cansaço, tá? Limpar a sujeira. Pois é. Deixar você à vontade no ambiente. Né? Significa que você está bem-vindo. Você tem liberdade para entrar, para transitar. Pois é, tudo isso. Limite. Limite. Porque não é entrar na casa de qualquer um, fazer... Não, é aquilo que é limitado. Pois é. Então, é um dos pontos que a gente vê também no tópico de número 2. E aí o 3, ele vai pontuar aqui dizendo que isso acaba promovendo, né? No 3, perdão, isso acaba promovendo um contraste entre a humildade e a ostentação. Aí vamos, olha que coisa interessante isso aqui, por quê? Entre a humildade e a ostentação. Será que existe alguém ostentando? Será que existe alguém querendo ostentar? Querendo aparecer? Querendo se mostrar? Claro que existe, né?
nós estamos vivendo praticamente a era da ostentação, né? E a vibe da ostentação de hoje são o quê? Pois é a mídia, né? Onde todo mundo quer aparecer de uma forma, onde todo mundo quer dizer que é, não sendo, onde todo mundo quer aparecer que tem, não tendo. Mas é época de ostentação. Isso acontece com alguns da igreja do Senhor. Tem o crente ostentando? Tem, sim, ostentar. Bom, se você pode, tem condições de ostentar, fazer o quê? Agora, quem não tem, meu filho, como eu, por exemplo, eu vou ostentar para quê, meu irmão? Tem que andar na humildade, tem que andar no sapatinho, tem que ficar na moral. Pois é, hein? Bom, e aí, saindo daí da introdução dele, porque a gente fica preso, né? Ele pontua para a gente aí os objetivos, né? O primeiro vai falar sobre abordar, o segundo correlacionar e o terceiro promover. Claro, juntando os três de uma vez, a gente vai ver o quê? A importância da humildade, né? E a importância do lava-pés. Ok, fechou o pacote. E aí, automaticamente, nós temos aí, então, assim, tem um ponto aqui, né? Dentro do plano de aula, inclusive o plano de aula, eu sempre falo para os alunos, né, para os professores, se tiver dificuldade de pegar o conteúdo, não teve tempo, não conseguiu, tá? Faz uma leitura em cima do plano, pega o plano está prontinho para você utilizar, tá? Ok? Ele botou aí de forma bem tranquila e fácil para você entender a lição. Então, se você automaticamente tiver dificuldade por falta de tempo, vai no plano. Tá? Eu do plano mesmo, eu só uso aqui até a motivação e olha lá. E olha lá. Mas é sempre bom a gente, você professor, não deixar de aproveitar todos os subsídios. Inclusive, nas últimas lições, eu tenho aproveitado aquele subsídio, sim, com toda a propriedade. Que, aliás, deixa a lição um pouco mais rica, né? Mais fundamentada dentro de um conceito teológico, mais prático e mais apresentável. Mas, enfim, vamos lá. E aqui ele diz que a ação de Jesus, né, ao lavar os pés dos discípulos, pega isso aqui é muito importante, olha só. A ação de Jesus, meu Deus do céu, ao lavar os pés dos discípulos, demonstra que a humildade não é sinal de fraqueza. Ué? A humildade é confundida como sinal de fraqueza? Existem alguns malucos que tendem a fazer isso. Eu há um tempo atrás, né, eu ficava olhando aqueles cristãos que, para demonstrar humildade, vinha para a igreja com aquela cara de, sabe, pobrezinho, coitado. Ou então vinha com aquelas roupinhas toda velha, maltrapilha, paletó de várias cores, calça de uma outra, sapato rasgado no pé. Não, porque Jesus disse, irmão, que a gente tem que ser humilde. Gente, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não tem nada a ver com esse tipo de comportamento. Pois é, tem não. Quem pensa que agindo dessa forma, né, está sendo humilde, está passando vergonha. Isso é verdade, né? Mas graças a Deus parece que os crentes aprenderam a se vestir, né? Pois é, hoje a igreja parece até desfile de moda, porque antigamente não era assim não. Era todo mundo largado, um monte de roupa misturada. Meu Deus do céu. Era calça de uma cor, terno de outra, sem aquela combinação, né? Porque existe a combinação. Claro, você pode botar uma calça de uma cor, um terno de outra cor, mas que case, que passe aquela harmonia. E às vezes não passava nada, ficava aquela coisa horrorosa. Meu Deus do céu, enfim. Bom, mas graças a Deus o povo tem aprendido. Então, não é confundir esse tipo de... Não, isso não é humildade não. Isso é passar vergonha na cara mesmo. Mas, enfim, o que acontece? A questão da humildade que Jesus está pontuando aqui é em questão de tratamento,
tá? É em questão de educação, é em questão de literalmente saber se comportar diante das pessoas, servir o seu irmão. Um papel bonito, né, que é o papel da diaconia, por exemplo, né? O diácono precisa ser mega humilde, mas não é humilde de pobreza não, é humilde de tato, sabe? De saber lidar com as pessoas, ser educado, entendeu? Estar pronto a servir, é isso. Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, saindo então aí dessa leitura diária, motivação, plano e tudo, a gente chega aonde? Literalmente na introdução da lição. Bom, a introdução da lição, eu fiz até aqui uma anotação, eu coloquei aí. A lição aponta, né? O capítulo de número 13 de João, ou do Evangelho de João, se você preferir a formalidade, tá? Onde o mesmo, né? Olha só, no mesmo encontramos a narrativa do episódio, olha só, do episódio conhecido como o lava-pés. Sim, eu já pontuei isso. A leitura bíblica em classe traz para a gente esse episódio, sim, e de fato ele entra na sua introdução dizendo que nesse capítulo a gente vê esse episódio com toda a propriedade, porque ele agora está entrando na lição, né? Então vamos lá. E a gente vê esse episódio conhecido como lava-pés, onde Jesus mesmo, ou onde o mesmo Jesus, se vocês preferirem, tá? Sobre o exemplo, tá? Meu Deus do céu, sobre o exemplo apresentado e a importância da humildade, meu Deus do céu, o exemplo e a importância da humildade, calma aí, isso é demais isso aqui, aonde o exemplo e a importância da humildade, meu Deus do céu. Mas Jesus ele pontua isso para quem? A introdução revela para a gente, para os seus discípulos. E seguindo a pauta do autor, não só para os seus discípulos, como consequentemente também para todo o cristão. Pois é, para todos, independente. Jesus começa com o seu colegiado. Seu colegiado vai dar seguimento à pregação e ao ministério. Esse ministério exercido por eles vai atrair novos cristãos. Cristãos vão estar chegando cada vez mais em número maiores. E é claro, eles precisam ser ensinados sobre, literalmente, tudo sobre Jesus. E quem vai fazer isso? Pois é, começa pelos apóstolos, depois dos apóstolos, outros líderes vão surgindo, como o Paulo da vida, até o presente século. E o ensinamento sobre a humildade continua no seio da igreja, mostrando literalmente a eficácia do mesmo dentro do cristianismo. Tá? E perceba que muita gente, às vezes, por não entender essa questão da humildade, acaba apontando a igreja como um local onde, né, não deveriam ir. Ou outro dia eu estava vendo aqui, vou pontuar de novo, né, o elemento dizendo que se porventura ele entrasse dentro de uma igreja cristã tradicional, ele seria expulso. Tudo por causa do seu comportamento e por causa da sua tendência e da sua escolha de ser, claro, se dizendo cristão, né? Bom, mas a minha Bíblia me revela que crente, até o diabo crê. Pois é, então automaticamente dizer para mim que veio para Jesus, aceitou Jesus, mas continua do mesmo jeito, então, querido, você não aceitou Jesus, você
achou bonito servir a Jesus, achou bonito o cerimonial, mas ele não foi suficiente para provocar em você uma mudança de comportamento nem de caráter. Em contrapartida, a gente vê outras pessoas, literalmente, que eram totalmente possuídas, dominadas, levadas pelo lado negro da força. Quando se encontram com Jesus, seu modo de vida, seu comportamento, sua própria história, tudo muda, tudo se transforma. Tudo se transforma. Mas tem uns que querem seguir Jesus sem aceitar essa transformação, lutando contra essa possível transformação. É como a pessoa que disse: eu lutei a vida toda contra isso. Eu, inclusive, larguei um lado, fui para o outro, casou, não conseguiu ficar casada, largou, voltou para o lado de novo e automaticamente hoje diz que o Senhor não condena ela por causa da sua escolha. E o pior não é isso. O pior é que leva várias outras pessoas a praticarem o mesmo erro, a ficarem na mesma vibe da ignorância. E aí o que a Bíblia diz? Ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora, pois ladrões, ficarão de fora os sodomitas, devassos, ficarão de fora. E essa galera aí também. Vai ficar de fora. Tem jeito não. Fazer o quê? O livro de Levítico não apoia. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, do versículo 18 ao 32, não apoia. Eu não entendo. Pois é. Então faz o seguinte: arranca o livro de Levítico, joga fora. Pega aquele capítulo de número da carta de Paulo Romano, joga fora. Pois é. Lá no livro de Juízes tem uma nação que quase foi dizimada por causa disso. Pois é. E aliás pertencia aos 12. Pois é. Quase foi dizimada. Mas aí os irmãos tiveram misericórdia, cederam mulheres para eles, para que a nação não fosse extirpada da história. Irmão das 12. Pois é, das 12 tribos. Pois é. Uma cidade, 2 cidades foram destruídas por causa dessa devassidão. E no contexto histórico havia mais 2 cidades cercando ela, porque a influência negativa se espalha, contamina. Pois é. E o que aconteceu? Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim foram destruídas por causa disso. Fazer o quê? Não, Deus não condena não, cara. Deus. Fica livre, Deus é bom demais. Deus é bonzinho, Deus é amor. Uau! Deus não se importa com isso não. Não se importa não. Julgamento final está chegando aí. Julgamento final está chegando aí. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Pontuando então aqui no seu capítulo de número 13, segundo o autor mais uma vez traz para a gente aqui na sua introdução essa importante apresentação que acabamos de fazer uso. A gente sai dela e vai para o primeiro tópico da lição. No primeiro tópico da lição nós encontramos uma história real sobre a humildade. Ponto de número 1, o lava-pés. Bom, mais uma vez a gente vê o autor começando a sua narrativa dizendo: nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou, olha só, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os seus discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O que eu disse? Que era tradição, era costume. Quando os viajantes chegavam, quando o visitante chegava, os servos daquela casa onde ele chegava se prontificavam em lavar os pés do visitante, do viajante, para que o mesmo pudesse então com os pés limpos ter acesso à casa, ao ambiente. Meu Deus do céu, olha que coisa linda isso aqui, meu Jesus.
Meu Deus do céu. Sim, a leitura, como a gente já pontuou, esse fato acontece literalmente, meu Deus, durante a Páscoa, tá? O capítulo 13, versículo de número 1 só, se você quiser comprovar. Bom, aí ele diz aqui, quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos, nesta ceia, diz ele, o nosso Senhor, nesta ceia, o nosso Senhor, tá? Instituiu o que hoje nós conhecemos como Santa Ceia. Pois é, nessa última Páscoa, nesse último episódio, nesse último momento em que ele celebra a Páscoa, automaticamente Jesus institui a Santa Ceia. Está escrito aí, botou. Isso é fato. Ok? Então ele instituiu aquela que viria a se tornar conhecida como a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Tratando-se de um encontro solene, olha que coisa linda, tratando-se de um encontro solene que realizamos, ou que estava sendo realizado e que nós passamos a realizar atualmente. Ok? Bom, então qual é o ponto principal desse primeiro ponto de apresentação? Ou qual é o foco principal desse primeiro ponto de apresentação? É justamente mostrar que a lição do lava-pés, tá? Pontua literalmente o segredo da humildade. E é claro, nesse primeiro ponto a gente não só vê esse exemplo clássico, como a gente vê também a ocasião da Páscoa cedendo lugar ao momento da Santa Ceia, ao advento da Santa Ceia. E é claro, com toda a propriedade, isso aqui é uma lição maravilhosa. Mas você fique à vontade para arrancar muito mais informação desse primeiro ponto e a gente vai para o segundo. O segundo vai falar sobre o desenvolvimento da história. E mais uma vez, esse capítulo 13 ele é mega importante. Nós estamos quase tratando isso aqui como um sermão textual, né? Porque a gente está agarrado ao capítulo 13. Perceba que as lições, né, elas vêm pontuando os capítulos, já deu para perceber. Né? A primeira lição pontua e o verbo se fez carne, capítulo de número 1. Pois é, daí por diante as lições vêm pontuando capítulos por capítulos. E o que acontece? Já vimos aqui capítulos fenomenais, né? Eu, por exemplo, gosto de parar no capítulo de número 5, capítulo de número 7. Por quê? Esses dois capítulos são megas importantes. O capítulo 6 também é fenomenal. Mas no capítulo 7 a gente pontua aquele momento importante de Jesus indo a Jerusalém. Meu Deus, se aproximando a hora da sua morte. Ele sabia que estava chegando o momento, mas não era o momento ainda. E ele vai, pois eu gosto muito. Na verdade, o Evangelho de João ele é riquíssimo. Ele consegue prender a gente de uma forma assustadora, impactadora, surreal. O Evangelho de João é para nós, é para a igreja. Pois é. Gosto de Lucas? Gosto. O Evangelho de Lucas é fenomenal. Né? É um evangelho, parece filosófico, clássico, né? Aquela leitura gostosa. Mas o Evangelho de João é simplesmente fenomenal. Pois é. Vamos lá. E aí ele continua colocando o capítulo 13, dizendo que o mestre tomou, vamos lá, uma bacia. E aqui ele vai pontuar um momento. Olha só, isso aqui é importante demais. O mestre tomou uma bacia. Você vê isso na leitura. Ele toma uma bacia com água. Pois é. E após tomar essa bacia com água, acompanhada de uma toalha,
levantou as pontas, tá, das suas vestes, né? Todo mundo sabe que as vestes de Jesus eram compridas, né? E automaticamente ele levanta as pontas das suas vestes e ele vai dizer exatamente o que Jesus fez. Olha só. Levantou as pontas das suas vestes, atou-as à sua cintura, ou seja, amarrou ela na cintura, né? As manteve presa na cintura, da forma como você quiser entender, pois é, tá? Da cintura, pegou olha só, nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas, diz ele, típicas de época, né? E amarrou atrás do seu, olha só, ele se despiu dessa parte aqui praticamente, né? Largou as mangas, pegou e amarrou elas na parte de trás. Então, olha só, puxou as vestes, amarrou na cintura, né? Pegou as mangas, automaticamente soltou elas e prendeu na parte de trás. Por que ele fez isso? Porque era isso que os servos faziam quando iam executar esse tipo de trabalho. Jesus está colocando-se literalmente no papel do servo. Ele está fazendo o que o servo deveria fazer. Jesus está demonstrando literalmente o exemplo modelo. Isso é fenomenal. Lindo demais isso aqui. Bom, este gesto, diz o autor, era uma forma de cingir-se, tá, para realizar o trabalho. Veja bem, ele utiliza as vestes, ele mantém as vestes presas justamente para que elas não caíssem, não se soltassem, tá? E isso automaticamente ele chama de cingir-se. Era prender literalmente a roupa de forma que elas ficassem presas e não caíssem enquanto ele realizava, né, o ato do lava-pés. Meu pai do céu, simplesmente fantástico isso aqui. Eu acho que já dá pra gente visualizar mais ou menos como que é isso, né? Se eu achar figuras aqui, eu vou colocá-las aqui para vocês verem como é que de fato isso se faz. Ok? Bom, aí diz assim, esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Eu já disse isso, pois é, eu vou ficar falando que eu já falei, mas pega isso aqui, né? Quem eram os responsáveis por isso? Quem é que mandava fazer isso? Era o Senhor da casa. Com quem? Com seus convidados. Meu Deus do céu! E calma aí, quem está fazendo é o Senhor da casa. Se quem está fazendo é o servo, amando do Senhor da casa, vamos lá, vamos melhorar isso aqui. O Senhor da casa é Deus. Jesus é o servo. Jesus está realizando isso com os convidados. Quem são os convidados? Os discípulos. Que chique, hein? Jesus tratando os discípulos como convidados. Mas de uma certa forma, se você analisar bem, a mensagem do reino vem convidar súditos a entrar literalmente no hall, né? E seguir na caminhada. Pois é, somos convidados de uma certa forma a seguir o mestre. Não somos obrigados a seguir, a gente é convidado a seguir. Agora, uma vez que eu entro, aceito o papel e me declaro súdito, aí sim, eu sou obrigado a obedecer às regras do reino. Ah, que isso! Pega a visão? Uau! Fantástico, né? Vou nem continuar. Fica aí, vou pro 3. Vamos lá. No 3 ele bota aqui a mudança de paradigma. A mudança de... Rapaz, isso aqui não dá para pregar, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. A pessoa, se o chefe deixar, eu prego. Vamos lá. Forte demais. Ponto 3, a mudança de paradigma. Aí ele vai dizer aqui, olha só. Ele está pontuando bem detalhadamente como anfitrião daquela ceia. Quem era o anfitrião da ceia? Jesus Cristo. Pois é. Após o encerramento dessa reunião única e tradicional,
surpreendendo os discípulos. Opa! Os discípulos foram surpreendidos por Jesus, pastor? Claro que foram. Claro que foram. O anfitrião da festa era ele, o dono da festa era ele, quem estava realizando era ele, o ato simbolizava sobre ele, pautava sobre ele, mas é ele que está dando exemplo, é ele que está lavando os pés, é ele que está se colocando na posição de servo, e aí automaticamente isso surpreende ou não? Claro que surpreende. Os discípulos foram surpreendidos, foram. E ele continua dizendo: nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés. Lindo demais. Como assim ele começou a ensinar? Versículo de número 15 pontua o texto áudio da lição. Meu Deus do céu, olha o exemplo. Ele dizendo: como eu fiz, é assim que vocês devem fazer. Olha só, meu Deus do céu, que é isso, né? Ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Soberbo, arrogante, altivo, não adianta, querido. Nariz em pé, empinado, não adianta, querido. Baixa a cabeça, baixa a bola, fica devagar, fica na vibe, mansinho, porque o dono da casa é o Senhor. E não adianta a gente querer levantar o nariz, levantar o pé, a mão. Não adianta, ele é o dono da casa. E a lição dele pra gente é princípio de humildade, querido. Quem é humilde trata bem, quem é humilde serve, quem é humilde obedece, quem é humilde faz a vontade do seu Senhor. Pois é. Pois é. Uau! E volto a dizer, humildade aqui não tem nada a ver com roupa rasgada, velha, largada. Não. Isso aí é vergonha. Não. Foi-se o tempo que se pensava assim. Até aquela... Pois é. O Senhor ensinou a pobreza. Ensinou o Senhor o que é a pobreza. Calma aí, querido. Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que o Senhor faz a gente viver no sobrenatural, às vezes, no limite do limite, mas morrer você não morre. Eu sei que às vezes a gente reclama, mas fazer o quê? A gente quer uma mudança, mas morrer a gente não morre. Ele não vai deixar. Vamos lá. Deixa eu pontuar aqui, meu Deus. Bom, ele mostrou que a humildade representa. Ele mostrou que a humildade. Não, isso aqui é importante demais. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza. Aonde? Grandeza espiritual. Quanto mais humilde você é na presença de Deus, mais espiritualmente você cresce, mais espiritualmente você desenvolve, mais perto de Deus você fica, mais perto do céu você fica. Pois é, meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é lindo demais. Bom, estou querendo partir já, vou deixar para vocês aqui, porque tá demais isso aqui. Meu Deus do céu. Sim, Jesus utilizou um gesto cotidiano, normal de época. O anfitrião está se colocando no lugar de servo. O anfitrião está usando um gesto comum de época. O anfitrião está realizando algo comum somente aos servos da casa. Pois é, meu Deus do céu, seus discípulos estão surpreendidos. O que Jesus está fazendo é simplesmente fenomenal. E agora ele está pontuando como deve ser feito. Ele agora está dizendo como deve ser feito. Está mostrando que o caminho que segue para o céu tem que ser pautado, traçado dentro da humildade. Como eu vos dei o exemplo. Ah, meu Deus do céu, Jesus, tu és simplesmente fantástico. Um subsídio para a gente. Vamos lá. Lava, ou seja, lavar os pés dos discípulos.
Meu Deus do céu. O autor colocou num subsídio dizendo que isso aqui parece um ato dramático. Pois é. Difícil de entender como que um líder, o Senhor, está fazendo isso. Pois é. Então ele pontua como um ato dramático de lavar os pés. Tá? Por quê? Porque geralmente esse tipo de realização era feita justamente por servos. Mas Jesus ele está literalmente se colocando no lugar desse servo. Sim, há uma dramatização da cena? Parece que sim. Mas vamos lá. Jesus fez isso. Ele diz aqui, para demonstrar aos seus discípulos o quanto ele os amava. Não, que isso, meu Deus do céu. Jesus fez isso aos seus discípulos para demonstrar para eles o quanto ele os amava. Sério demais. 2, olha só, para prenunciar, tá? Para prenunciar, isto é, prever simbolicamente, tá? O seu sacrifício voluntário na cruz. Opa, calma aí, que isso? Qual o autor está colocando aqui, pastor? Vamos lá. Ele faz isso para mostrar que amava. Ele faz isso para prenunciar que, como servo estava disposto a servir, a fazer aquilo, ele também estaria disposto a se entregar na cruz do Calvário. Ele estava disposto a passar pelo sacrifício. Pois é. E é claro que ele vai ser testado no jardim, né? Na agonia, na dor, na amargura. Mas como ele já havia automaticamente aceitado o papel de Salvador, o apóstolo João, mesmo que redige o livro aqui, vai redigir uma outra epístola sua também, dizendo que foi do agrado dele se entregar, foi do agrado dele ir, foi da permissão dele aceitar, porque ele poderia dizer não. Jesus poderia, e o céu não se fecharia para ele. Afinal de contas, desde o momento que Jesus nasce e automaticamente quando ele vai se lançar no ministério, Jesus só teve apoio do seu colegiado apostólico, das massas que queriam milagres e, claro, multiplicação de pães. Porque essa mesma massa, quando chegou a hora de ver Jesus sendo julgado para ser condenado, o que eles gritam? Crucifica. Pois é. Então Jesus poderia simplesmente dizer, não quero, não vou, e pronto, acabou. Vocês não merecem. E de fato, quem é que merece? Porque o apóstolo Paulo escreve, inclusive na carta aos crentes de Éfeso, no seu capítulo de número 2, versículos 7 e 8, com toda a propriedade, ele registra com muita clareza, deixando que nós somos salvos mediante a graça, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Pois é. Então, olha que coisa tremenda. Mas, se Jesus aceitou o sacrifício, embora sabendo que ia doer, embora sabendo que ele estava sofrendo, ele aceita, ele se entrega, ele vai até o final. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos chamá-los de Senhor e ter a certeza e a convicção de que o céu nos aguarda, de que a eternidade é para aqueles que obedecem, que o seguem verdadeiramente. 3. Para transmitir a verdade de que aqueles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. Meu Deus, aquele exemplo que Jesus está fazendo, que ele está dizendo, eu vos dei o exemplo, porque assim como eu fiz a vocês, eu vos dei o exemplo, porque assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer o mesmo. Meu Deus do céu, olha só. Que isso, Jesus, tu é simplesmente fantástico, fenomenal, extraordinário. Jesus é tudo. Deixa eu sair daqui. Vamos lá, vamos para o tópico 2, senão eu vou ficar preso nesse subsídio aqui. Meu Deus do céu.
Tá vendo como é importante? Jesus. Tópico de número 2, humildade. Humildade implica autoconhecimento. Eu poderia. Humildade exige. Eu poderia dizer. Posso. Humildade exige autoconhecimento. Meu Deus do céu. Que isso! Ponto de número 1, conhecendo a própria natureza. Bom, Jesus tinha plena consciência do que estava fazendo. Isso é importante. Logo, a primeira lição que eu extraio aqui é que Jesus tinha consciência do que estava fazendo. Obviamente, quando ele diz, como eu vos fiz, né? Como eu dei o exemplo, ele está dizendo que eu quero que vocês também tenham consciência do que eu estou aplicando a vocês. E tendo confiança do que eu estou aplicando a vocês, ensinando a vocês, obviamente vocês também terão confiança ao transmitir esse ensinamento a outros. Ai, Jesus, tu é lindo. O resto é conversa fiada. Meu Deus do céu. Jesus tinha plena consciência de quem era. Filho de Deus. Ele tinha plena consciência. Meu Deus do céu. Entendia o seu papel e a sua relevância. Entendia o seu papel. Olha só, ele tinha plena consciência de quem ele era. Tá? Ele entendia a importância do seu papel, do seu trabalho, tá? Diante do Senhor, diante do seu mestre, diante de Deus, porque as obras que eu faço, não as faço de mim, mas dele. Pois é, e quando Deus, registrado por João dizendo que Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Da mesma forma como o Pai indica para crer no Filho, o Filho diz para crer no Pai. Lendo isso aqui, que isso, gente? Meu Deus do céu! Uau! Tá muito bom isso aqui, né? Conhecendo a própria natureza. Eu acho que, assim, já dá até pra gente sair daí com toda a propriedade, tá? Mas esse tópico aqui, né, na sua primeira apresentação, tá muito bom, ok? Tá muito bom. Por quê? É necessário que você faça uma leitura cuidadosa, com muita calma. Meu Deus do céu. Deixa eu sair, vou para o 2 agora. O exemplo deixado por Jesus. Bom, ele diz aqui, pense no verbo divino. Meu Deus do céu. Pense no verbo divino. Quem é o verbo divino? João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E os homens viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lindo demais. Uau! O verbo repleto de glória e poder, que se abdica de sua majestade, que se esvazia de sua glória, de seu poder, para viver as experiências humanas, para pontuar-se entre os seres humanos. Fantástico isso. Jesus do céu, que é isso? Exemplo. Agora veja bem. Esvaziou-se de sua glória, humanizou-se em corpo de carne e agora está dando lição de humildade. Que Jesus é esse? Esvaziou-se de seu extremo poder, assumiu um corpo humano, frágil, fraco, debilitado. Se declarou servo, dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus, que isso? O que o Senhor está me ensinando? O Senhor está me ensinando a ser o quê? Crente de verdade? Não, crente todo mundo é. Não estou te ensinando a ser crente. Estou te ensinando a ser cristão. Estou te ensinando a ser verdadeiro. Estou te ensinando a obedecer.
estou te ensinando a seguir, estou te ensinando a estar diante de mim, porque muitos estão aparentemente diante de mim, mas não estão. Muitos estão dentro da minha casa, mas não estão. Muitos se dizem crente, mas crente não são. Muitos usam roupas de crente, mas não são crentes. Muitos pregam, mas não são crentes. Muitos acreditam que são, mas não são. Dizem que são, estão só na minha presença, estão só fazendo tempo. É por isso que a Bíblia é clara, que o Senhor vai vir e vai tirar um povo de dentro de um povo, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu quero orar, eu quero suplicar para estar entre os poucos escolhidos. Eu tenho que lutar. E a Bíblia ainda diz que o céu é conquistado à força. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar, eu tenho que mostrar que realmente mereço o céu, embora eu não mereça, que eu sou digno do céu, embora eu não sou digno, mas eu tenho que lutar por essa dignidade, eu tenho que lutar por esse merecimento. Está escrito, fazer o quê? O céu é conquistado à força. Pois é, e se você não fizer força, meu amigo, vai ficar na pista. Meu Deus do céu. Uau, simplesmente fantástico. Parei, né? Vamos lá. Continue você fazendo aí tua análise. Ponto 3. O maior no reino de Deus. Sim, aqui nós temos um problema sério. Porque se Jesus está ensinando humildade, agora a gente encontra na cabeça dos discípulos de Jesus uma disputa. Quem é o maior? Quem vai se assentar na primeira fileira? Quem de nós é o maior? Ou seja, os discípulos eles estavam seguindo Jesus, mas certamente isso aqui ficava na cabeça deles. Quem é o mais importante? Porque, vamos lá, sempre que ele sai, ele leva Pedro, Tiago e João. Pois é, então esses caras devem ser os caras, né? Será que eles são mais importantes? Mas perceba que Pedro tem falha. João desejou a morte daqueles que não quiseram ouvir. E Tiago, quem é Tiago? Eu nem sei quem é Tiago. Não, é parente dele. Então calma aí. Será que são esses caras? Bom, esse tópico aqui é importante. Vamos lá, só para melhorar isso aqui. Tá? Não é o teu grau de intimidade, se você pode colocar a cabeça no ombro e descansar. Não é o teu grau de afoito, de afobado, de mais temido, né? De eu sou o cara, ele passou na minha frente, eu meto a peixeira. Não, tá? Não é porque eu sou parente que você tem... Não. Isso aqui não te dá preferência, não te dá destaque, isso aqui não te dá cadeira mais importante, porque na comparação da humildade todos somos iguais. Pois é. Quanto maior você pontua, mais humilde você tem que ser. Pois é, porque tem gente que é misericórdia, né? Vai crescendo, o nariz fica empinado, não quer atender um, não quer atender outro. Vamos lá. Isso não existe. Tá? Na vibe de Deus isso não existe. Então entenda uma coisa. O que Jesus pontua como importante? Primeiro, ele, sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus, como pontua o autor da carta aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículo de número 5. E aí ele passou a ensinar a importância, tá, do que deveria ser verdadeiramente o sentido do reino dos céus, para que os discípulos entendessem que o reino dos céus, a vibe do reino dos céus era justamente pautada sobre a questão da humildade e não tinha essa preferência. Pois é, porque no céu a gente vai ter surpresa. Às vezes quem a gente pensa que não vai receber nenhum galardão, vai receber galardão. E quem você pensa que vai receber galardão, não vai receber galardão. Pois é, é diferente. Ou seja, a gente tem até uma demonstração do apóstolo Paulo quando ele pontua sobre a questão das obras. Obras de ouro, obras de prata, né? Obras de bronze, né? Pedras preciosas, madeira, feno, palha. A gente tem um exemplo disso. São tantos tipos de obra e automaticamente, independente da obra que você esteja produzindo, você vai deixar de entrar no reino dos céus? Não, porque não existe essa questão automaticamente, como muita gente pensa e como os discípulos estavam pensando. Opa, quem é o maior? Quem é o melhor?
Infelizmente isso existe no nosso meio, né? Fulano prega mais, fulano sabe mais, fulano canta mais, fulano é mais importante, né? E você vai sendo jogado pro lado porque chegou alguém que as pessoas consideram mais do que você. Estava falando sobre isso, né, esses dias. Infelizmente, por mais que a gente brigue, a gente fale, a gente oriente, o povo é selecionista, não tem jeito, não tem jeito. Por mais que a gente não faça, é selecionista. Entendeu? E você vê isso com nítida realidade quando você convida alguém conhecido, cantor, o pessoal vai. Quando você convida um bom pregador, o pessoal vai. Quem é que vai pregar? José Francisco, o povo não vai. É mais ou menos assim. Chega, né? Vamos pro tópico 3. Meu Deus do céu. Tópico 3. Humildade e ostentação. Bom, esse tópico aqui, na verdade a gente até já pontuou sobre isso, né? Mas vamos lá. Olha o que ele coloca. Ponto 1, uma competição silenciosa. Existe isso? Os discípulos estavam competindo entre si? Vamos lá, Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança vamos lá, como é retratada nos evangelhos. Sim, quem é o maior entre nós? Quem é? Havia preeminência, destaque, primeiro lugar. Quem é que vai estar em primeiro lugar? Será que é Pedro? Não, acho que não é Pedro, não. Deve ser, já que é João, né? Que João fica inclinando a cabeça. Não, mas João é o mais novo, não. Tiago que é parente. Não quer saber. Tiago, não, que isso? Não, acho que não. Será que é Natanael? Não, quem sabe? Mateus é escritor, né, cara? Mateus, quem sabe é um cara. Havia isso, né, entre ele. Isso é normal haver, é coisa do ser humano, né? Faz parte do ser humano, né? E essa disputa para ver quem tinha a preeminência, né? Quem era o destaque, quem tinha o primeiro lugar, isso acontecia entre eles. Eles eram humanos, gente. Mas aí a gente já viu que no reino dos céus a pauta principal é a humildade. Se houvesse humildade literalmente entranhada no coração deles, eles não se preocupavam com isso. Porque o verdadeiro crente humilde, ele não se preocupa com essas coisas. Se você vai para frente, se você não vai, se você vai crescer, se você não vai, se você vai pregar, se você não vai, se você prega bem, se você não prega, se você canta, se você não canta, para ele tanto faz, não tem diferença nenhuma. Porque ele não está ali para te julgar pelo grau do que você possui. E ele também não vai fazer isso. Ele quer adorar a Deus, ele quer entrar no céu. Isso é o que importa para ele. Aliás, isso é o que deve importar para a gente. É como você entrar na igreja. Meu irmão, abre teu coração, visualiza os céus, pensa em Deus, adora a Deus, deixa o culto rolar, querido. Se o irmão está cantando, está pulando, está correndo, se o irmão tem ou não tem, deixa o irmão à vontade, ora por ele. Humildade é isso. O sangue de Jesus tem poder. Proeminência, vamos lá. 2, o caminho humilde de Jesus. Bom, eu acho que eu não preciso nem pontuar muito aqui, né? O versículo 15 é muito claro, né? Como eu vos dei o exemplo. Então, automaticamente, isso aqui já é o caminho. A leitura mostra pra gente o caminho que deve ser feito. A gente vê um Jesus se colocando no lugar de servo, realizando uma tarefa de servo, ensinando aos seus discípulos como deveriam ser. Mostrando que automaticamente aquela lição ali iria ensiná-los sobre essa questão da disputa, da preferência, quem é o primeiro, quem não é. Então Jesus aproveita esse momento para ensinar para eles a realidade do reino de Deus. A realidade do reino de Deus é esta aqui, humildade. Ok? Simples assim. Esse é o caminho. Simples assim. Fechou? No 3 nós temos aí um convite à humanidade. O que seria um convite à humanidade? Vamos lá, chamados a partilhar dos mesmos sentimentos, tá, que pautou Jesus sobre eles. Então, isso, o caminho da humanidade que Jesus mostra para ele aqui, é que Jesus, com aquele exemplo, estava chamando eles, né, a compartilharem do mesmo sentimento, a compartilharem do mesmo segmento, a compartilharem da mesma essência, da mesma graça com a qual Jesus estava lecionando a eles. Então, isso aqui iria
desumanizá-los e fazê-los esquecerem dessas disputas acirradas de primeiro, segundo e terceiro lugar, quem é que vai estar, quem é que não vai, porque o reino de Deus não está preocupado com essas coisinhas. E aí, claro, a gente chega na conclusão da lição, né? E o que a gente viu dentro da conclusão? Aliás, o que a gente viu dentro da lição? Bom, nós vimos que automaticamente a essência principal, tá, desta lição é literalmente o segredo da humildade. Uma lição de humildade foi pontuada pelo exemplo clássico de Jesus e eu espero que esta lição ela amplie a sua vontade de continuar sendo um servo amoroso, obediente, centrado na vontade de Deus, ok? Porque essa é a ideia literalmente da conclusão. Tá? O serviço amoroso, tá? Após ter lavado os pés dos discípulos e vestido a sua túnica, Jesus, ele automaticamente se despede deles e vai com eles até o jardim orar, ok? E é claro, daí por diante, o que acontece? Jesus, ele é literalmente preso e, pois é, vai morrer por nós. Olha o servo se entregando por nós. O servo dando a sua vida pelas nossas. Que na verdade, quando ele diz que nós devemos fazer igual, o que ele está dizendo? Vocês vão se tornar meus seguidores e fazer exatamente o que eu fiz. Estejam dispostos. Ah, que isso, pastor? Ué, nós temos um discípulo que diz, eu não só estou disposto a fazer a vontade dele, como também a ser preso e a ser morto. Será que estamos?